Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Clube do Livro. Hoje vamos falar sobre a parte 3 do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Estamos aqui ansiosos para saber para onde esses ratinhos foram, o que esses homenzinhos fizeram. Então, seja bem-vindo aí a esse grande finale para discutir com a gente sobre esse livro maravilhoso, que parece ser bobinho, mas que traz aprendizados incríveis. Eu sou Dayel Bernardes, mentora de posicionamento de alta performance, e estou aqui com a minha parceira de negócios. Olá, sejam bem-vindos. Sou a Jami Mafalda, mentora de marketing e vendas, e eu estou amando o livro. É uma alegria encerrar esse livro. Pena que ele é tão curtinho, né, gente? Apenas 3 encontros, mas eu tenho certeza que trouxe lição assim para todo mundo, que a gente vai conseguir mudar nosso modo de ver as coisas quando precisar mudar, né? Quando tem alguma dificuldade, alguma situação que tira a gente da nossa zona de conforto. Perfeito. E hoje a gente está com vários alunos aqui. Alunas não, leitoras. Leitoras ouvintes. E a Tânia, que eu falo que é a nossa leitora zero, né? Que está aqui com a gente desde o primeiro encontro. É que se apresenta, Tânia, por favor. Bom dia, eu sou Tânia Lassi, sou dentista, consultora em gestão para profissionais da saúde. E é uma alegria muito grande estar aqui desde o primeiro dia do Páginas em Ação, com essas meninas muito talentosas, e eu tenho aprendido muito com tudo isso. É muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade, viu? Maravilhoso. E você que é empreendedora, se quiser também participar do Clube Páginas em Ação, é só clicar no link que está na descrição, você será muito bem-vinda. Você pode participar como ouvinte ou ativamente, aqui como a Tânia sempre participa com a gente. E, antes de mais nada, vamos para o livro, né? Porque estamos aqui para saber. Você quer fazer uma recapitulação, Jami, do que a gente já passou? Vamos lá. Então, no primeiro encontro, a gente conversou sobre a nossa zona de conforto, né? Contava quando eles estavam no ponto C, que eles tinham aquele queijo super fácil, era só fazer o mesmo trajeto todos os dias e chegava em vários queijos gostosos que eles gostavam, que até então, para eles, era o queijo perfeito. Até que um dia eles chegaram no posto de queijo e não tinha mais nada, tinha esgotado todo o seu estoque. E aí traz como eram 4 personagens, sendo 2 homenzinhos e 2 ratinhos. E aí eles trazem a diferença da atitude de ambos, porque normalmente a gente acha que os homens têm mentalidade, que pensam mais rápido, e esse livro vai mostrar totalmente o contrário. Quando os 4 personagens chegaram até o posto do queijo e não tinha mais nada, os 2 ratinhos imediatamente mudaram a rota, foram em busca do novo queijo, enquanto os homens tiveram aquela reação de não saber como agir, de ficar esperneando, de ficar buscando quem era o culpado e demorar até tomar a atitude de perceber que tinha que buscar um novo queijo. E é muito engraçado que dos 2 homenzinhos, apenas um tomou essa atitude. Até então, o outro está lá reclamando da vida, murmurando e não saiu do lugar. E aqui vai contar também, no encontro passado, falou sobre a mudança da cabeça do Hal, que é um dos vizinhos. Ele teve que passar por todo o processo antes de ele começar a buscar o novo queijo, que era enfrentar os seus medos, a dificuldade, sabe? Quando a gente tem que mudar, sabe quando acontece alguma coisa que a gente fica bloqueado, a gente não sabe como sair do lugar? É isso que aconteceu com ele. E ele teve que enfrentar o seu medo e perceber que esse desafio de buscar algo novo era prazeroso. E ele está exatamente nessa fase, onde ele ainda está buscando novo queijo, está vencendo seus medos, seus desafios, mas vamos ver o que vai acontecer hoje. Maravilhoso. Então, o Hal decidiu sair do labirinto e antes ele teve uma grande reflexão ali com o amigo dele, discutiram a beça, vocês vão poder acompanhar nos episódios anteriores, e aí ele decide entrar nesse labirinto à procura desse novo queijo. E aí ele começa aqui dizendo que se ele tivesse lidado com a mudança antes, ele estaria se sentindo mais forte fisicamente e mais bem disposto. Então, já começa aqui de cara, né, uma grande reflexão. Se a gente demora para tomar atitude, a gente vai energeticamente ficando mais cansado. Então, às vezes, isso acontece dentro de negócios que estão falidos, muitas das vezes, e a gente fica insistindo, né? Insistindo naquela ideia, insistindo naquela sociedade, muitas das vezes, e já foi, entendeu? Então, você já tem que procurar um novo queijo há muito tempo, e você fica desperdiçando energia. E aí, quando você encontra até uma coisa bacana, que fala, poxa, isso aqui é bem legal, você não tem aquela energia do início do projeto.
que te impulsiona a ficar noites sem dormir, porque você já vem de uma trajetória cansada. Então, para mim, essa é a primeira lição dele aqui. Haja rápido, porque se você esperar bastante, possa ser que quando vier uma oportunidade bacana para você, você vai estar cansado demais para entregar, assim, com a excelência, um resultado. E aí ele começa a adentrar em áreas mais desconhecidas desse labirinto, começa a achar ali pedaços pequenininhos, né, de queijo, recuperar um pouco dessas energias, recuperar a força, a confiança, e ele fica feliz por ter feito várias frases, escrito várias frases nas paredes, que poderia servir como trilha para o amigo dele, o Rê. E aqui eu coloquei a questão de produção de conteúdo, né? Então, assim, normalmente a gente oferece aquilo em que nós somos pessoas transformadas. E aí a gente escreve nas paredes também, as nossas redes sociais são as nossas paredes. E aí a gente está deixando ali trilhas para reis que estão vindo atrás da gente, que estão um nível abaixo, alcançarem o mesmo patamar que a gente chegou, o local ali de sucesso que a gente determinou. Então, essa é uma forma de servir com seu conteúdo, um conteúdo de excelência que possa servir de exemplo para outras pessoas seguirem a sua trilha, assim como ele deixou para o amigo dele. Dai, eu falo que aqui eu até criaria um quinto personagem, né? Porque quando a gente pensa assim nos homenzinhos, tem os homens que são aqueles que realmente vão em busca de algo novo, tem os homens que ficam parados esperneando, mas eu criaria também um terceiro homem, que é o que ficaria exatamente onde o Hal está agora, se contentando apenas com as migalhas, porque tem muita gente que ela se contenta com tão pouco e ela não vai em busca de mais. Então, mesmo ele comendo migalhas no caminho, ele sabia onde ele queria chegar, ele tinha um objetivo. Mas existem aquelas pessoas também que se contentam com pouco, né? Isso seja da vida profissional, da vida pessoal, da vida emocional, aquelas migalhinhas de gestos de carinho o suficiente para a pessoa e ela não busca nada mais. Excelente colocação, Jami. Inclusive, você vai falando, vai me abrindo, né? Abrir já outro personagem que poderia ser aquela pessoa que vive na sombra do outro, né? Ele tomou uma atitude, ele poderia ter alguém ali que está acompanhando, mas só usufruindo do avanço dele, porque também a gente vê muito isso na vida real, né? Uma pessoa que está sempre na sombra, aproveitando ali os pequenos queijos que ele encontrasse, não ia ser só para ele, ia ser dividido para dois, mas não era por uma pessoa que estava ativamente no processo, estrategicamente no processo, buscando novos caminhos, mas alguém que estaria ali na sombra dele. Então já entraria o segundo personagem, mas eu adorei sua colocação. E aqui mostra que ele escreveu mais uma vez na parede uma frase que diz: notar pequenas mudanças cedo ajuda você a se adaptar às maiores que estão por vir. Então, essa questão do posicionamento que os ratinhos tinham, né? De chegar sempre no labirinto, fazer uma ronda, vamos dizer assim, observar se estava tendo algum tipo de mudanças, e eles não fizeram isso. Então, ele sacou que se ele tivesse observado as pequenas transformações, ele teria notado que o queijo estava acabando, se preparado, talvez guardado um pouquinho para as viagens que ele ia precisar fazer ali dentro do labirinto. E a essa altura, então, Hall, ele havia se libertado do passado e estava se adaptando ao presente, ou seja, parou de lamentar e falou, não, bora, agora é daqui para frente. E quantas vezes a gente fica pensando nas ideias, eu deveria ter tomado tal atitude, eu deveria ter feito isso, mas e se eu tivesse respondido aquilo? Sendo que isso é só um desperdício de energia, se você for pensar bem, porque esse muito pensar, ele não vai mudar a circunstância que você está inserido. Só a sua atitude tem o poder de mudar o futuro, mas o passado não tem como a gente voltar atrás e mudar ele. E tem até um livro, se eu não me engano, no Ego e Seu Inimigo, ele fala sobre isso, que você não deve nem ficar pensando, remoendo alguns processos ou algumas ideias, você deve ir lá e executar, porque só o fato de você ficar pensando demais naquela ideia faz o seu cérebro entender que você está executando a ideia. E aí, na hora de executar, você não tem o mesmo nível de energia, ou às vezes você não chega a executar, porque para o seu cérebro é como se ele já tivesse executado. Então, eu achei uma observação incrível
nesse livro, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu isso várias vezes comigo, de pegar e ficar pensando na ideia, planejando demais, e aí quando eu fui executar, não tinha aquela mesma energia do planejamento. Então, essa é uma coisa também a se levar em consideração. E aí ele fala que quando parecia que ele estava no labirinto, parecia que estava no labirinto, havia uma eternidade. Então, o processo não foi assim do dia para a noite, né? Que a Gema até falou assim, parece um livro infanto-juvenil, mas as coisas não caíram do céu, não. Teve um processo penoso para ele. E aqui ele diz isso, que parecia que havia uma eternidade, que ele estava ali, mas depois dessa longa eternidade, dessa longa busca, ele virou uma esquina e encontrou o quê? Um novo queijo na estação Queijo N. Então, chegou a vitória do Rô. E era tão incrível a estação que fala que ele nem reconheceu todos os tipos de queijo, porque alguns eram até novos para ele. Então, foi muito além da expectativa dele. E que, quando ele chegou lá, quem que ele avistou? Os ratinhos lá, o Sniff e o Scurry, já estavam gordinhos, né? De tanto tempo que eles estavam ali dentro da estação. Então, ele chegou, começou o quê? A comer, né? A gente pegou os pedaços de queijos favoritos dele, tirou o tênis e fez o quê? Amarrou aqui no pescoço, aí já tomou uma atitude diferente da estação anterior, colocou no pescoço, e o Sniff e o Scurry, que eram os ratinhos, riram e a sentiram admirados, ou seja, eles notaram que ele mudou de atitude, que ele realmente passou por um processo e era uma nova pessoa. Então, não era aquela mudança só de palavras, né? Mudança de ações, que muitas das vezes a gente vê muitas pessoas falam, mas as atitudes não demonstram a mesma coisa da fala ali. Há uma incoerência entre o verbal e o ação ali, o momento de ação. Então, a gente precisa tomar cuidado para isso também, né? A gente não ser os tagarelas, falar e não fazer nada. E aí, ele começa a refletir. O que aconteceu de diferente? E aí ele chegou à conclusão que o que fez ele mudar primeiro foi o medo de morrer de fome. Aí eu coloquei aqui uma observação, né? Boletos e compromissos. Então, às vezes, o que faz a gente mudar é o medo de morrer de fome. São os boletos que a gente tem da vida. Eu até sempre digo assim, quem precisa faz o que é preciso. Então, às vezes a gente chega um cliente que não é um cliente ideal, mas você precisa. Então, você vai ter que atender aquilo ali, vai ter que fazer o que é preciso. Às vezes, você está em uma parceria que não está sendo muito legal, mas aquilo atende um objetivo ali de um boleto que você precisa pagar, ou um compromisso que você teve e é preciso fazer. Então, foi o medo de morrer de fome. No nosso caso, muitas das vezes, empreendedoras são as contas que a gente tem, que a gente precisa. E aí ele pensou, sorriu, né? Pensou, poxa, pagar boleto, morrer de fome, isso deve ter ajudado. Mas ele notou que teve uma virada de chave, que deu o gatilho real de ele mudar de atitude, que foi quando ele aprendeu a rir de si mesmo e do que vinha fazendo de errado. E aí, essa aqui é uma atitude difícil, principalmente quando você está numa situação difícil, onde eles se encontravam. Eles estavam no meio do conflito, no meio do problema. E aí, aprender a rir de si mesmo no meio do furacão, nem sempre é para qualquer um, né? Às vezes a gente precisa até de alguém ali do nosso lado, falar, olha, não, você está se levando a sério demais, calma. Também não é para tanto. E aí, que tal a gente tomar uma atitude? Que tal a gente sair daí? E você vê, nossa, realmente, estou sendo bobo, né? Realmente, essa minha atitude não é legal. Nem sempre é fácil. E ele aprendeu a rir de si mesmo, do que vinha fazendo de errado, e ele entendeu que o caminho mais rápido para mudar é rir da própria insensatez. Então, você consegue se libertar e seguir rapidamente em frente. Que aí entra aquela dualidade do pensamento que a gente estava falando ali no início, dos ratinhos para dos homenzinhos. Os ratinhos chegaram, não tem queijo, tênis no pé, bora. Os homenzinhos, como assim não tem queijo? Isso não é justo. Isso não sei o quê. Aí sentaram, aí voltavam todos os dias para a mesma estação que não tinha queijo, que não estava dando mais frutos, que não estavam trazendo mais recompensa.
Eles construíram suas vidas em torno daquilo, levaram seus amigos para ver a estação, acharam que a estação era deles, né? Que ninguém mais poderia se apropriar, que esse queijo nunca poderia acabar. Então, construíram uma vida em torno de algo que não era deles. Mas os ratinhos não. Simples, não tem queijo, bora atrás. E será que a gente tem essa mesma atitude de, olha, isso aqui não está dando mais resultados, isso aqui não está dando mais frutos. É hora de sair daqui e correr atrás. É algo difícil, né, pra gente. A gente tende a ser os homenzinhos e ficar racionalizando muito o processo. Principalmente quem tem esse perfil muito planejador, precisa pensar muito. E aí, o que acontece? Aquilo que aconteceu com o Hall. Ele entrou no meio do labirinto, no meio do caminho, já fraco em relação à situação. Então, ele entendeu que a vida era simples para o Snape e o Scurry e que eles não analisavam demais as coisas nem as complicavam. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado, do lugar eles mudaram e se deslocaram com o queijo. Ele também refletiu sobre os erros que ele tinha cometido no passado e usou isso para planejar o seu futuro. Então, assim, tem algumas passagens até bíblicas que fala que quando o povo de Israel, lá no Velho Testamento, passava por algumas mudanças, algumas transformações, algumas coisas drásticas, Deus ia lá e mandava eles construírem um memorial. Então, toda vez que eles olhavam para aquilo ali, eles lembravam do que tinha acontecido. Então, aqui, a mesma coisa para mim. Às vezes a gente precisa construir memoriais das coisas positivas que aconteceram na nossa vida, porque elas podem nos energizar diante do labirinto, diante das dificuldades do labirinto, ao passo que a gente também precisa observar naquilo que a gente errou, dos comportamentos que nos levaram àquele erro, para a gente não repetir os comportamentos. Porque às vezes a ação em si, ela será diferente, mas os comportamentos que levam a ela podem ser iguais. Então, como é que eu posso usar a minha sequência comportamental diante desse problema que ocasionou algo ruim, de forma que no próximo eu não repita e não tenha a mesma consequência? Não sei se ficou claro. Às vezes eu vou entrando aqui uma ideia dentro da outra, então isso não fica tão claro. Então, ele entendeu que era possível aprender a lidar com as mudanças, ter mais consciência da necessidade de manter a simplicidade das coisas, de ser flexível e de se deslocar rapidamente. Para mim, assim, gente, o que mais pega nesse livro é justamente essa questão de ser ágil. Né? A Jama é uma pessoa muito mais ágil do que eu, sou uma pessoa muito mais aqui, né, do interno, de ficar pensando demais nas coisas. Então, tomar essa atitude rapidamente, para mim, é a parte mais importante, assim, do livro, de reflexão. Ele entendeu que precisava se adaptar mais rapidamente, porque se você não se adapta a tempo, pode acabar nunca se adaptando. E ele teve que admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo, e que nada melhora até você mudar. E aí, essa aqui me lembra uma das frases que eu sempre uso para a vida: tudo muda quando você muda. Que é aquela frasezinha clichê, mas quando a gente está, às vezes, diante de uma situação que parece desafiadora demais, difícil demais, se você mudar o seu olhar aquilo por outro ângulo, pode se tornar um pouco mais fácil, pode se tornar um pouco mais palatável, pode se tornar um pouco mais acessível para haver uma grande transformação. E ele se deu conta que sempre há um novo queijo em algum lugar, e que quer você perceber isso na hora ou não, e que você o recebe como recompensa quando vence o medo e passa a sentir o gosto da aventura. Percebeu que a maioria dos seus medos era irracional e o vinha impedindo de mudar. Eu e a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, que não sei se vocês lembram, mas ele citou isso anteriormente, que ele percebeu que o que ele havia formado na cabeça era muito maior do que a realidade. Então, às vezes, a gente fica, né, pensando, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se eu fizer isso, vai... Nanana. Só que quando você vai para a prática, não é nada daquilo, é muito menor, muitas das vezes. E ele viu também que a mudança, no final, se revelou uma bênção disfarçada.
foi muito melhor ele ter que sair de lá e ir para uma nova estação de queijo. Porque quando ele chegou lá, ele encontrou queijos que ele não conhecia. Ele notou que houve transformações na vida dele, na forma de pensar dele, no comportamento dele, que nunca haveriam acontecido se ele não tivesse passado por essa situação difícil e ruim. E aí começou a se perguntar sobre o amigo dele. Será que o Ren havia decidido se libertar e seguir em frente? Ele até pensou em voltar à estação Q para ver se conseguia encontrar o amigo, mas ele se deu conta de que o amigo dele tinha que encontrar o próprio rumo para além da sua zona de conforto e de seus medos. E ninguém podia fazer isso por ele e nem convencê-lo. Essa aqui também é uma lição maravilhosa. Quantas pessoas a gente quer levar nas costas? Não, deixa, eu vou carregar o meu peso e você ainda, né? Coloca nas costas, porque a gente quer arrastar a pessoa. E ninguém pode fazer isso pelo outro. A pessoa precisa encontrar as próprias respostas, as próprias motivações, ter os próprios aprendizados, e é até injusto, eu costumo dizer isso, é injusto você querer enfiar goela abaixo de uma pessoa os teus aprendizados sem ela viver aquilo. Ela tem que aprender, seja por observação, nem todo mundo precisa passar, não preciso, às vezes, passar por uma situação ruim, eu posso observar alguém que passou e mudar. Seja por vivência, passando realmente ali pela dificuldade. Mas não importa a maneira do aprendizado, a pessoa tem que fazer por ela. Não tem como fazer. E ele sabia que havia deixado uma trilha. Então, é o que a gente pode fazer também. Tem alguém que você ama, que você gostaria que estivesse com você? Não tem como colocar nas costas, mas tem como você deixar uma trilha. E ele repensou tudo e fez um resumo do que havia aprendido. E aqui ele traz um resumo do livro inteiro, a partir das suas reflexões. Quer ler aí na sua versão, Jami, que ela é diferente da minha? Vamos. O manuscrito na parede. A mudança ocorre. Continuou a mexer no queijo. Antecipe a mudança. Prepare-se para o caso do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do queijo velho, mais rápido pode saborear o queijo novo. Sobre mudança, saia do lugar assim como o queijo. Aprecie a mudança, sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar rapidamente muitas vezes. Continuam mexendo no queijo. Maravilhoso. Então, mudanças acontecem, antecipe-as, monitore-as, adapte-se rapidamente, aprecie-as e esteja preparado para mudar rapidamente. Então, tudo aqui que o livro ensinou para a gente ao longo da jornada do Ren. Ele percebeu... Como eu comentei com vocês, é a segunda vez que eu leio esse livro. Na primeira vez que eu li, que eu falei que eu era totalmente um dos homenzinhos, né? E eu sempre tive esse problema, sabe, de se adaptar à mudança. Então, sabe quando acontece aquele problema, você fica assim, bloqueado, você não sabe como reagir? E a maior lição que eu tive no livro, a primeira vez que eu li, é que era uma falha, não de eu não saber reagir às mudanças, mas eu não perceber que as coisas estavam acontecendo antes. Então, assim, eu acho fantástico, sabe? Isso que o Hal ensina pra gente, porque qual a maior lição que ele traz, além de vencer os medos e tudo mais, é que agora ele está mais aberto a entender que as coisas podem mudar novamente. Então, quando a gente muda esse modo de pensar, muda totalmente a atitude dos homenzinhos. É aquela conforto. Tá tudo bem, tá tudo lindo. Às vezes você percebe que as coisas não estão bem, os negócios, as vendas estão caindo, você está tendo algum problema, mas assim, você não faz nada para mudar. Então é bom você sempre estar analisando a situação, que se acontecer um problema, você vai saber como reagir. Interessante, Jami. Isso me lembra uma frase que eu ouvi na faculdade de publicidade que diz: a crise manda recado. A gente tem uma matéria em publicidade que se chama gestão de crises, né? Justamente você antecipar as crises e deixar ali no manual escritinho tudo que você pode fazer para resolvê-las quando elas acontecerem, se elas acontecerem. Então, se a gente for pensar bem, um carro não estraga do nada, por exemplo.
E começa a dar ali sinais de que as coisas não estão bem, só que a gente vai fazendo o quê? Empurrando com a barriga, ignorando. Aí, geralmente, quebra em qual dia? Aquele dia que você mais precisa. Que você tem um compromisso, assim, inadiável. Geralmente é assim, né? Sempre. Nos negócios, no trabalho, vai mandando recado, a gente vai percebendo que tem alguns sinais ali, e a gente vai fazendo o quê? Vai ignorando, vai fingindo que não está acontecendo, não. Isso aconteceu com outro, mas não vai acontecer comigo, né? Eu sou o ser de luz especial, alecrim dourado. Com outro, sim, comigo não. E se a gente parar e observar mais friamente, racionalmente, fala, cara, eu tenho que resolver isso aqui logo, né? Enquanto está no início do processo. Aí continua aqui, o Hall percebeu o quanto tinha avançado, mas sabia que seria fácil retroceder caso se sentisse à vontade demais. E aí, o que ele começou a fazer? Todos os dias, inspecionar a estação de queijo, que é o que a Jami está falando, né? Quando a gente tem uma mudança, a gente precisa continuar monitorando aquela mudança quando ela é recente. É igual quando você vai para a academia, perdeu 20 quilos. Não monitora, não, para ver se você não volta nos velhos hábitos rapidinho, né? Não mantém a rotina para ver se a gente não volta. Porque aquele hábito ruim, ele está enraizado há mais tempo. E aí, dentro do nosso cérebro, a gente vai criando um novo hábito, é como se a gente estivesse abrindo uma nova trilha. Aquele hábito ruim, às vezes, tem uma trilha ali super demarcada. E o novo é uma trilhazinha ainda rasa. A grama só deu uma baixadinha. Mas, se a gente continuar, ela vai ficando tão concentrada, né, tão profunda quanto a anterior. Quer ir tocando, Jami? Não, legal. Bom, então aqui, entrando aqui na página 80, né, ele vai falar sobre sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso. Então, é você realmente, sabe, descobrir, assim, que é gostoso você mudar, é desafiador, sabe, esse sentimento é bom, você vencer o medo e o quanto isso pode te levar a mais longe. E é engraçado que ele sempre vai pensar no outro homenzinho que ficou para trás, aquela preocupação, se perguntando como que ele estava e tudo mais, mas assim, em nenhum momento ele já não tem mais aquele sentimento, eu tenho que voltar para trás para pegar ele. Que na parte 2 ele falava, né? E se eu voltar lá, e se eu levar o queijo para ele provar? Aqui já não. Ele já percebeu que teve essa mudança, por mais que ele pensa no REM, ele já não está mais com aquele sentimento de voltar para trás. Então, é legal também não só a gente avançar, mas a gente ter a certeza que um passinho para trás e vai estar tudo perdido. Igual a Thay falou da questão da academia e tal. Você mudou os seus hábitos ali, mas se você retroceder, você recupera tudo, tá? Aí ele até traz aqui, né, depois de escrever essa última frase, né, que eu falei agora, de sair do lugar, assim como o queijo, gostar disso, aí até a frase final da história é o fim, ou será um novo começo. Aí essa pergunta a gente queria deixar para vocês também, né? Assim, acabando esse livro, se vocês acham que ele é o fim ou se é um novo começo. Assim como eu, um ano atrás, trouxe essa lição para a minha vida, qual vai ser a lição que vocês vão levar e que vocês vão aplicar? E para a gente trazer essa história que parece juvenil mais para a realidade, eu acho super legal, que lembra que no começo eles estavam num grupo de amigos e ele contou essa história para o grupo de amigos, e agora eles vão trazer um debate. E até eu acho muito legal quando você vê como as pessoas foram impactadas por essa história, ver como personagens diferentes influenciaram a vida das pessoas. Então, eu sou marcada pelo Hal. E vocês? Quem que marcou vocês? Qual foi a atitude? Qual foi o personagem que marcou a história de vocês? Que é justamente a pergunta que ele traz aqui, né? Quem era você na história? A Jami falou, eu me identifico, às vezes eu sou o Hal, às vezes eu sou os Satinhos, às vezes eu sou o outro amigo que ficou lá na estação. Então, eu consigo me ver em várias situações, em áreas diferentes da vida, segundo cada um dos personagens, não sei vocês. Uhum. Até nesse debate é interessante porque eles conseguem identificar atitudes de cada um dos personagens de forma diferente em áreas diferentes da vida. Aí, aqui o Carlos começa dizendo, né, que ele não foi sniff, não farejou a situação e não percebeu ser da mudança. Certamente não foi scurry,
pois não entrei imediatamente em ação. Ele estava mais para o rank e queria ficar em território conhecido. Não quis lidar com as mudanças e nem quis enxergá-las. Aí alguém pergunta, do que você está falando mesmo? Ele, de uma mudança de emprego inesperada. Então, o trabalho estava mandando os recados. Só que ele foi ignorando, falou, não, isso vai acontecer não. E acabou que não quis enxergá-la, né? E acabou sendo ali despedido. Aí eles continuam aqui, o Frank falou, nossa, essa história me fez lembrar de um amigo meu. Sempre um amigo meu, né? O setor dele estava para ser fechado, mas ele não queria enxergar isso. Não achou que tinha que mudar, e todo mundo falava para ele, e ele foi o único que ficou surpreso quando o setor fechou. Então, às vezes tem essa também, né? Sempre chega alguém ali, alguém próximo, às vezes um amigo, um parente, fala, olha, observe isso aqui, parece que isso aqui não está indo bem. E aí a gente fala, não, isso aqui nunca vai acontecer. E aí, quando acontece, aí a gente fica igual o rapaz aqui, né? Nós somos os únicos surpresos da situação, porque todo mundo já viu e já tinha avisado. Continuou aqui o Nathan. Ele não quisemos enxergar as mudanças que estavam ocorrendo em nossos negócios. E agora é tarde demais. Estamos tendo que fechar várias de nossas lojas. E todo mundo ficou surpreso porque achava que o Nathan tinha sorte de estar em um negócio seguro com o qual podia contar ano após ano. Então, entra até aquelas percepções externas, né? Às vezes as pessoas olham para a gente, para o nosso negócio e tal, falam, nossa, super maravilhoso, mas o dia a dia, o rala do dia, só a gente que sabe, né? Como é que funciona, como é que é. Tem o pastor Tiago Brunet, ele fala assim, né, que Instagram é o muro da felicidade, porque os muros das lamentações existem existe em outro país. Então, geralmente, a gente só coloca as coisas positivas lá, mas as lamentações, as coisas difíceis, não são expostas. A gente olha a grama verdinha, né, do vizinho e fala, poxa, fulano tem uma vida muito legal. E os bastidores, será que é tão legal assim? E aí todo mundo olhava ele dessa forma. E aí ele fala que eles tinham uma cadeia de lojinhas que ficou ultrapassada quando uma mega store foi aberta na cidade. E aí eles viram que não tinham como competir com aquela empresa. Entre aquela história da Kodak que a gente conversou aqui. Quando as mudanças vêm, a gente se adapta a elas, a gente muda, ou a gente espera ser engolido. E aí ele fala que eles não conseguiram rir de si mesmos e nem mudar o que estavam fazendo. E ele ficou se questionando, como que eu poderia ser como o Ró e enxergar o que estou fazendo de errado, rir de mim mesmo, mudar e fazer melhor. E ele fala assim que ficava pensando que se eles tivessem mudado antes, tomado atitude antes, eles não tinham que ser empurrados pela mudança. Porque quando a gente precisa tomar uma decisão, quando o cenário é extremamente ruim, é muito mais difícil, é muito mais desafiador. Mas quando a gente consegue observar essas mudanças e tomar uma atitude em uma posição um pouco mais confortável, planejar essas mudanças, as atitudes que a gente vai tomar, fica mais fácil. E aí ele se questiona, né? O que a gente faria se a gente não estivesse com medo? Que para mim é a melhor frase, assim, do livro. O que eu faria se eu não estivesse com medo? Imagina só, se toda vez que a gente estivesse frente a uma situação desafiadora, a gente se fizesse essa pergunta. Tá, essa situação tá bem ruim, mas o que eu faria se eu não tivesse medo? E a gente realmente agisse dessa forma no dia a dia, com certeza traria, assim, mudanças transformadoras, né? Transformações imensas para as nossas vidas. E aí o tapa fica até mais forte, né, Dai, aqui, porque eu achei super legal quando eles trouxeram essa questão de perguntar, né, que eles fizeram uma pergunta para o grupo, quantos aqui tem medo de mudar? E que só uma pessoa levantou a mão. Aí eles decidiram mudar a forma de perguntar, né, porque, assim, a gente conhece alguma pessoa que tem medo de mudar, aí todo mundo levanta a mão, aí vem naquilo que você falou, a gente sempre tem um amigo que tem que ter feito. Quando foi direto, ninguém tinha, né? Quando foi indireto, todo mundo notou. Quando é com amiguinho,
a gente consegue enxergar fácil. Até porque quando a gente não está emocionalmente envolvido, é muito mais fácil. E entra uma coisa que eu reforcei bastante aqui, vou reforçar mais uma vez, que é a importância de ter um mentor. A gente está dentro de ou de um livro, ou um amigo, enfim. A gente está submerso muitas vezes dentro daquela situação, emocionalmente envolvidos, e a gente não consegue enxergar muitas das vezes coisas óbvias. Igual eles. Poxa, o queijo estava acabando, eles chegaram, era uma estação enorme de queijo, o queijo foi acabando, eles não perceberam nada. E às vezes alguém está de fora e fala, olha, que o queijo está acabando. Olha, você precisa mudar. Então, a gente precisa dessa vozinha aqui, né, do nosso lado para nos auxiliar. Ai, muito bom. E aí, eles trazem vários exemplos, né, que eu achei assim legal, porque igual eu falei, parece uma história juvenil, mas as comparações que eles trazem, igual a questão do negócio, a pessoa tinha uma rede de lojas, você percebeu que está chegando na sua cidade shopping, outras lojas, departamentos, tal, então você percebe que o problema dele quebrar esse negócio da família não aconteceu do dia para a noite, é algo que faz tempo que está vindo, com certeza ele sentiu aquele incômodo, mas ele deixou a situação passar. Aí, outro caso que trouxeram é a questão da enciclopédia. Quem que nunca teve a parça, né, que vendia de porta em porta, e a pessoa tinha uma empresa dessa, sugeriram para ele, por que você não grava num CD para vender tal? Também, sabe? É o comodismo. Então, assim, a gente precisa aprender a sair do comodismo, sabe? Realmente analisar tudo o que está acontecendo e sempre estar de olho. O seu queijo, o seu estoque está diminuindo, o que você vai fazer? Não deixa simplesmente sumir e ficar paralisado e falar, nossa, e agora? Não tem mais solução. Isso quem traz muito é quando a gente vai fazer um treinamento de finanças, né? Que as pessoas falam, você chegou nessa situação, você levou anos para levar, mas a pessoa chega naquela situação querendo sair do dia para a noite. Igual quem quer emagrecer. Você levou anos para adquirir todos aqueles quilos, aqueles hábitos, mas você vai para uma academia e acha que um mês você tem que resolver. Então, quanto mais a gente demora para perceber o problema, mais a gente vai demorar para solucionar. Então, por isso que é bom você sempre estar de olho. E entra aqui no caso da enciclopédia, que eles falam assim que fazia aquilo há anos. E eles achavam que eles não seriam afetados de maneira nenhuma. Achavam que iam continuar ganhando dinheiro aqui daquela forma eternamente, ela fala aqui. E chega a dizer que eu acredito que é isso que a história quer dizer sobre a arrogância do sucesso de Henry Hall. Então, falar, não preciso da sua opinião, já faço isso aqui, ó. Como diz meus pais, quando você está vindo com a farinha, eu já estou voltando com o bolo. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Então, quantas vezes a gente acha, né, que a gente está voltando com o bolo e quem está vindo com a farinha não tem nada a oferecer. Às vezes, uma pessoa nova, de uma geração diferente. Eu trabalhei numa agência que tinha um funcionário que era 10 anos mais novo do que eu. E eu adorava sentar para conversar com ele, porque ele me mostrava coisas que estavam fora do meu imaginário, que não fazia parte do meu dia a dia. E eu sempre aprendia com ele e via a necessidade de me atualizar. Quando veio o TikTok, né, que virou uma onda, eu achava assim, nossa, que redezinha sem graça, né, juvenil. E ele sempre vinha e trazia materiais. Olha daí o que está acontecendo no TikTok. E ele foi uma pessoa que me inseriu ao TikTok, por exemplo. Mas justamente por ter essa abertura de ouvir as pessoas mais novas, aprender com elas. Entre aquela frase que eu tinha falado até em um encontro anterior, do Mike Murdock, sempre entre em uma situação para aprender. E aí a gente até conversou aqui, né, com as crianças, com os animais, com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, a gente sempre precisa ter essa mente aberta para receber novas informações. E aí continua aqui, falando de uma história que um dia o queijo, né, ele acaba e a gente precisa mudar também. E um concorrente mudou e as vendas da empresa, acho que não sei se é da Laura aqui, acabaram caindo. E que agora tinha outro. Você mutou, Dai. Encostei aqui, sem querer, desculpa.
falando que um concorrente mudou e as vendas da empresa também começaram a cair, porque houve aí mudanças tecnológicas e que ninguém na empresa dela queria lidar com aquela situação. Aquele problema que está acontecendo, eu quero fingir que nada está acontecendo. E aí ela falou, e eu acho que com isso em breve estarei sem emprego. E aí o Carlos grita, o quê? Então é hora do labirinto. Se joga, que se você já está notando as mudanças, então se antecipe a elas. Aí aqui continua falando também sobre uma família, você está mais para frente, em que o cara começa a se questionar, né, sobre qual personagem os filhos dele enxergam nele, e ele fala que quer contar essa história para os filhos, para eles se anteciparem a algumas mudanças. Então, a gente vê que é aplicável em várias áreas a história, que é possível também a gente trazer para o contexto familiar, para o contexto do relacionamento, né, que a Jami falou, trouxe um exemplo também, do contexto pessoal, da vida pessoal, o contexto do trabalho. Então, é realmente uma história aplicável a muitas áreas. Acho que é isso, Jami. Quer ressaltar mais algum ponto aqui? Eu achei legal, tem uma comparação, né, aqui na página 91, que a pessoa vai falar como são os personagens dentro de uma empresa, que ele começou a analisar o seu time, a sua equipe, e ele vai falar sobre os sniffs dele, que eles podem farejar mudanças no mercado e que isso é um ponto positivo. Aí ele até detalha mais sobre a personalidade. Ele fala dos Scurvys também, que gostavam de ter as coisas feitas, então eles eram estimulados a agir, e eu achei muito engraçado que depois de descrever esses dois personagens, comparando com a equipe dele, a pessoa falou, e o que você me diz sobre os Reis e os House? E ele falou que, infelizmente, eles eram as âncoras que faziam a empresa dele não crescer. Então, ele trouxe os dois ratinhos para a equipe dele, é o time que ele queria para ter, enquanto os homenzinhos não. Então, assim, é algo bem forte, né, para a gente parar para pensar. Às vezes a gente acha que a gente é tão bom profissional, a gente está no mercado arrasando, mas na hora que você lê isso, você fala, nossa, será? Inclusive, aí ele até fala, né, que um tipo dos homenzinhos, que foram os que saíram do labirinto, ele manteve. E aí ele pergunta, e o outro? O outro a gente teve que desligar. Então, entra no momento de tomar as decisões difíceis que todo empresário precisa. Tem gente que não tem como consertar. A gente realmente precisa demitir, né, desligar da nossa empresa. Às vezes é uma pessoa que está no lugar errado, então ela não está atendendo ao serviço da nossa empresa, mas atenderia em outra, porque o perfil dela é outro e ela mesma ainda está naquele momento de se enxergar, de se reconhecer, de saber para qual labirinto ela precisa sair, avançar e buscar esse novo queijo, e às vezes ela não tem aquela coragem, mas entra aquela história que ele falou aqui, a demissão às vezes vai ser o ponto positivo, que vai trazer a bênção real para a vida daquelas pessoas. E às vezes a gente se sente mal, né, de ter, poxa, vou desligar um colaborador, é chato, é muito chato, mas a gente tem que pensar que aquilo ali pode se transformar em algo positivo, tanto para a gente quanto para ele, se ele não atende à demanda da empresa. E é o que ele traz aqui. Teve que demitir porque as pessoas não quiseram se adaptar. E entra uma frase que eu gosto muito também, que diz que a gente consegue ensinar técnica às pessoas. Eu consigo ensinar uma pessoa a mexer em uma nova ferramenta, numa planilha. Eu posso capacitar, pagar um curso para aquela pessoa, mas eu consigo mudar o comportamento daquela pessoa se ela não quiser? Eu consigo mudar os valores daquela pessoa para se adequar aos da minha empresa se ela não quiser? Não tem como. Então, às vezes, tem gente que contrata pelo comportamento e os valores e prefere treinar do que contratar pela qualidade técnica que a pessoa tem, porque ela não se encaixa nos comportamentos e valores presentes dentro da empresa. Isso também é algo para a gente pensar. Ai, gente, esse livro é bom demais. É isso. Você quer colocar alguma observação também, Tânia, Jami?
Tânia, quer acrescentar alguma coisa das histórias que a gente falou? Então, para mim, só queria falar aqui rapidinho os insights, né, que eu tive nesse livro, que foi, assim, bem, como eu vou dizer, bem profundo, né, porque são coisas que a gente sabe, mas que a gente não enxerga no decorrer da nossa caminhada aí como empreendedores, até como pessoa mesmo, né? Então, número um, ouvir as pessoas, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo, e não cria uma mentalidade de crescimento, onde você pode ouvir outras novas coisas, né, novas possibilidades de outras pessoas, que às vezes são até, tem até ainda não tem tanta experiência quanto você, como a Dai falou, né? Mas podem acrescentar muito na nossa vida. Então, ter essa mentalidade de crescimento, né? Ouvir o que as pessoas têm a dizer. Que sempre as experiências das outras pessoas podem trazer também algum ensinamento para a gente. Quando a gente está na nossa empresa, a gente nunca pode deixar de ver os indicadores. Tudo aquilo que está indicando a gente que a gente está no caminho certo ou que a gente não está no caminho certo, né? E aceitar, muitas vezes, que a gente não está no caminho certo, que é uma coisa muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade com o plano B. Sempre. Para tudo na minha vida, sempre tive dificuldade. A gente combina de sair tal hora. Se a gente atrasa um pouco, pronto, já vem aquele estresse. A gente combina, sei lá, não dá certo, choveu. Já vem aquele estresse. Criança tinha esse comportamento, né? E a gente aprende, quando a gente tem um pouquinho mais de maturidade, que o plano B é algo assim que a gente precisa ter na nossa vida, em todos os campos, né? Em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que ter sempre um lugar para onde a gente ir, se aquilo ali não der certo, né? Se a gente chegar no muro, não tem mais para onde a gente virar, não tem jeito, né? Para a gente tentar achar a solução ou o caminho que a gente quer. E também a questão do perfil de cada um, né? As pessoas... E esse perfil é algo que vem dentro da pessoa desde que ela nasce, desde que ela convive no ambiente familiar, das experiências que ela passa, ela tem um perfil. Não dá para mudar algumas coisas dentro das pessoas. E a gente tem que respeitar isso. Às vezes uma pessoa, ela é ótima num trabalho mecânico, ela é perfeita. Mas para outras áreas onde ela tem que se comunicar, ou vendas, ela não vai. E não quer dizer que é um profissional ruim. Né? Ela não é um profissional ruim, ela simplesmente está no lugar errado. Então, respeitar esse perfil, muitas vezes, dentro da nossa própria empresa, com as pessoas que a gente contrata, ou o perfil das pessoas também, quando elas estão em algum lugar, né? Porque às vezes a gente vai para... E a gente não sabe, também... Qual que é o contexto daquela pessoa naquele lugar? Então, e que a gente precisa respeitar, que é inerente a cada um. É isso. Arrasou! Perfeito. Perfeita colocação. Acho que não tinha como encerrar de melhor forma. Foi esse resumão, essa aplicação prática aqui da Tânia. E eu queria agradecer você que participou com a gente de mais um episódio. Esse é o nosso último episódio deste ano, mas ano que vem teremos mais. Entre no grupo para você participar da escolha do próximo livro juntamente com a gente. Você será muito bem-vinda se você for uma mulher da área empresarial, que é o público que a gente atende ali dentro do nosso clube, para continuarmos aprendendo juntas uma página de cada vez, que é essa a nossa intenção. Muito obrigada pela sua presença.